a minha história, eu contei em alguns episódios aqui, um pouco dela, né? Então, eu trabalhei em banco por bastante tempo, aí eu aprendi toda a operação bancária, como é que funcionavam os contratos e tal. E aí, quando eu saí para montar uma consultoria com mais um sócio, a gente começou atuando só pontual ali na dívida bancária ou nos produtos bancários que o cliente tinha, que não era nem sempre ele usava a melhor condição porque ele não tinha conhecimento. Acho que a gente vai falar, quero falar um pouco sobre isso, a questão do conhecimento, né? E depois a gente entendeu que o cara não fazia ali bom uso das linhas de crédito do banco, de produtos do banco, porque ele não tinha gestão financeira. Então o cara faltava ali bastante a organização financeira, processos e tudo mais. E depois a gente foi entendendo que o que pegava quando o cara não tinha gestão financeira é porque ele não tinha uma gestão do negócio. Não tinha um plano de negócio, não tinha um plano de ação, não tinha. Tem empresa que até hoje eu atendo, que quando eu começo a atender o cara, a primeira pergunta: você tem meta de vendas? O cara não tem. Aí você fala, você tem. Quanto que você quer crescer? Quanto que você cresceu nos últimos anos? O cara não faz ideia. E aí o cara vai andando igual caranguejo, de lado, porque não tem essa organização do negócio. Aí com certeza o financeiro ele deixa para último momento também. E aí muitas vezes ele se endivida ou ele quebra, fecha, né? Tem uma estatística bem grande aí de empresas que quebram nos primeiros anos, né? Por conta dessa falta de profissionalismo, né? De o cara entender que ter um negócio é sério. Não dá pra, tipo, beleza, eu aprendi a fazer esse copo, eu sei fazer o copo, eu sou o melhor fazedor de copo. Mas, cara, empreender é muito mais que isso, né? Então, você que tá imerso aí em vários segmentos, fazendo essas consultorias, o que você entende hoje de quais são os maiores erros que os empresários cometem na gestão? Ou quais as maiores dores que eles trazem para você aí? O que você está enxergando? Até legal você falar isso do copo, é também entender quem que é o cliente, né? Às vezes você faz essa taça aqui, você é o melhor fazedor dessa taça, mas quem que é o seu cliente? Ele quer comprar essa taça? Perfeito. A quem você vende? Né? Apesar de esse não ser o principal. Hoje os principais entra no que você falou, a questão do conhecimento, então ele fazer a gestão interna da empresa dele, isso a gente bate muito nessa tecla e vê muito empresário com essa dificuldade. Não consigo gerir, não sei o que está acontecendo. Aí a gestão interna vai abranger estoque, vai abranger compra, vai abranger a própria venda, vai abranger a organização da empresa ali dentro. O outro, acho que o maior vilão, é até difícil de elencar eles e colocar Sim. eles numa ordem, mas eu acho que um dos maiores vilões, se não o maior, é a questão da precificação, que aí entra no que você falou, né? Eles vão fazendo e aí vai tendo resultado, eles continuam fazendo, o resultado vai aumentando, mas eles realmente não têm consciência do que está acontecendo na empresa. Né? Vão fazendo, chega um ponto que a empresa cresceu, chegou num certo tamanho, que aí começa a fazer falta do conhecimento, começa a fazer falta da gestão, começa a fazer falta da precificação, né? Perfeito. E o outro é a questão de gestão de pessoas. Incrível, é isso. Que é o ponto que, tanto que no Ali, esse ano, a gente vai ter uma palestra esse mês de gestão de pessoas, porque é um tema, é algo que os empresários pedem muito. Tenho muita dificuldade de gerir de pessoas, estou com problema de pessoal, tá difícil de contratar. Equipe é ruim. Cara, foi um prestador de serviço ontem no escritório. Então, ele chegou lá, ele assim, porque tá dando certo meu negócio e tal, não sei o que lá, a gente tá correria agora, porque o segmento dele tá crescendo. E aí ele assim, puta, cara, mas, meu, é difícil funcionário, né? Funcionário não vai, os caras é difícil. Você sabe como é? E eu assim, tipo, eu não concordo quando o cara começa a reclamar de que a equipe é ruim, que pra mim é claro que a equipe é ruim porque ele não soube duas coisas. Ou ele não soube contratar, ou ele não treina a equipe, ele não tem um alinhamento com a equipe. Então, Exatamente. assim, se a equipe é ruim é porque ele tá sendo ruim na gestão dele. Então, ele como gestor de pessoas não é um bom profissional. E aí ele falando assim, cara, mas aí você conversa com a equipe, você treina a equipe, você passa por um processo seletivo, o cara deixa o currículo ali na sua empresa e você coloca ele para dentro sem nem ter uma conversa. Tem empresário que contrata o funcionário e não sabe nada da vida pessoal, ele avaliou só o currículo. Sim. Só, o cara estudou na escola tal, na faculdade tal, trabalhou na outra empresa, tá bom, vou botar ele para dentro. E aí não tem um histórico. Eu tipo, falo assim, é como se eu tô querendo uma esposa, que a Gabi não ouça esse momento. Tô querendo uma esposa, eu acho uma mulher na rua, falo, onde você mora? Eu moro aqui em Jundiaí. Tá bom, você estuda onde? Eu estudei aqui no Anchieta, aqui em Jundiaí. Tá bom, então vamos casar.
Tá solteira? Tá solteira. Então vamos casar porque eu encontrei você. Não faz sentido algum, né, cara? E a empresa, o cara faz isso achando que é normal, tipo, colocar a pessoa dentro da casa dele ali, e aí quando o cara faz cagada, ele acha que a culpa é do cara. Mas na verdade é dele, né? E inclusive, eu trabalhei isso com uma empresa lá em Minas, que eles estavam muito bem organizados. A dificuldade deles é a questão de contratação mesmo. Eu falei pra ele, tá, você sabe hoje o que você precisa, o que a atividade ou aquele cargo exige hoje dentro da sua empresa? Ele, mais ou menos. Então, pois é, a gente fez um organograma de todos os passos da empresa. Depois ele foi colocando, não chega a ser os POPs, né? Mas era a forma de operacionalizar de cada atividade dentro de cada etapa. Tá. Aí, a partir disso, ele foi elencando quais cargos eram responsáveis. Porque isso também é outro ponto. Não adianta colocar o nome do funcionário que está lá. O funcionário, querendo ou não, ele troca. Mas o cargo da empresa, ele é eterno. Perfeito. Né? Coloca o cargo. Colocou o cargo, beleza. Essa função aqui, quem que vai fazer? Ah, assistente administrativo. Tá, você vai treinar esse assistente administrativo para essa função? Ou você quer alguém pronto? Ah, não, essa função aqui eu treino. Então, beleza. Por treinar, o valor vai ser tanto. Só que se você quer alguém que já chegue pronto, resolvendo problemas maiores, vai ser outro valor. É igual no Entendeu? futebol, né? Eu falo muito exemplo de futebol. Quando o empresário fala, vamos contratar aqui e fazer uma... Preciso de alguém na vaga. Aí a pergunta é, vamos lá, quanto você está disposto a investir na vaga? Você quer um cara da base, você vai contratar alguém mais jovem, onde você vai treinar, preparar a pessoa e tem um tempo. Então, um exemplo, às vezes um cargo desse aí, dependendo do nível de complexidade das funções, o cara demora aí, às vezes, 6 meses para aprender tudo, desenvolver, né? 1 ano, dependendo da profissão. Ou você vai trazer um cara pronto, só que é igual no futebol. Pegar o cara da base ali, beleza, você paga uma bolsa às vezes, né? Que aí pode ser um estagiário, por exemplo. Agora você quer contratar o atacante que é campeão mundial, eu falo, mais, eu uso né? exatamente o exemplo. Eu falo assim, você quer o camisa 10, você quer o Ronaldinho Gaúcho? Hoje não, né? Mas assim, você quer o Ronaldinho Gaúcho, você ia contratar ele, você ia pagar rios de dinheiro. Mas o Zequinha, ele custa mais barato. Sim. O salário dele vai ser mais barato. Né? E aí também é outro ponto. Eu treino o funcionário e depois ele vai embora. Mas aí também entra a questão do ambiente. O que você está proporcionando para ele? Qual Às vezes é a cultura também, da empresa, né? a cultura da empresa, qual que é o tamanho? Também ter essa consciência, né? O tamanho da sua empresa, às vezes, para o nível de conhecimento daquele colaborador, o tanto que ele foi adquirindo, às vezes já não é desafiador para ele. Também tem esse ponto e está tudo bem. Né? Às vezes a empresa não está grande para ele mais, ele quer alcançar voos realmente maiores. Sim. Isso pode acontecer. São ciclos, né? E às vezes entender que a empresa, se ela está perdendo o profissional, tem que entender também por quê? E muitas vezes o problema é o dono. O cara, tipo assim, ele não tem uma questão de partnership, ele não pensa em dar oportunidade. Tipo, o cara vai morrer trabalhando na função ali e ele não tem uma visualização de crescimento. A empresa não tem um plano de carreira ali. Isso, plano de carreira. Como é que eu desenvolvo um plano de carreira? Como é que eu desenvolvo bonificações? O cara, talvez, às vezes, tem uma pequena participação. Ou até mesmo... Se o negócio vai crescendo e o cara vai entregando mais resultado, por que não, às vezes, você empreender em outro... monta um projeto aqui, uma filial e tal. Então vai muito da criatividade do empresário. Aqui, muitas vezes, eles não têm essa visão, né? Muito fechado, achando que o cara que está ali abaixo dele é só um custo, né? Ou só é só uma pessoa que está ali para fazer a tarefa, ele não pode pensar, não pode falar, não pode... Tem empresário que quando o funcionário dá uma ideia ali, acha ruim. Fala, por que o cara tá criticando as minhas coisas? Né? Então, vê assim, como uma crítica, né? E aí também tem outro ponto, né? Às vezes o empresário, ele incentiva, ele quer ouvir do colaborador, mas às vezes ele não sabe como chegar nesse colaborador. Legal. Né? Fica faltando também. Ele não sabe como pedir pro colaborador, como incentivar ele, né? E o que você falou do ambiente é perfeito. A gente vê muito isso também no esporte, a questão do ambiente, né? A gente fala, você pode ter o Messi, só que se você não tiver um ambiente propício para ele, talvez se ele não tivesse tido durante toda a carreira dele, talvez ele não tivesse sido o Messi. Exatamente. Cristiano Ronaldo, a mesma coisa. Talvez se ele não tivesse tido um ambiente que auxiliasse ele, que proporcionasse tudo aquilo ali para ele e que fizesse ele se alavancar, ele não teria sido quem ele é. Exatamente. Até no livro Scrum, é a arte de fazer o dobro pela metade do tempo, né? Ele usa um exemplo muito claro disso, que um dos amigos do autor, ele utilizou o Scrum para reformar a casa dele. Ele falou que ele ia reformar a casa dele em 40 dias, se não me engano, 30 dias,
Ele tinha um orçamento X, ele não ia gastar $1 a mais, né? E nem ficar um dia a mais com a reforma. projeto. E ele ia reformar a casa toda. Todo mundo falou, cara, você tá maluco, não tem como fazer isso. Ele falou, não é, vamos ver então. O que ele fazia, né? Ele chegava todo dia de manhã na casa, aí já tava todo mundo lá. Ele usava 15 minutos do dia para entender qual a necessidade de cada um. Então ele fazia 3 perguntas básicas. Ele perguntava o que ele fez ontem, o que ele ia fazer hoje e qual que é o problema que ele estava tendo. Então qual que era a função dele ali? Era resolver o problema. Então se ninguém tem problema para resolver, todo mundo vai executar. Legal. Entendeu? Aí qual que é o seu problema? Pô, o meu problema é que para eu passar a fiação, ele precisa terminar de subir o muro. Vamos colocar assim, né? Por causa da forma de arquitetura deles. Beleza. Então, todo mundo vai lá, vai subir o muro. Na hora que subir, você vai lá e vai passar a fiação. Entendeu? Resolvido. E fez isso, ele não teve problema nenhum. Aí onde que entra o ambiente? Que o vizinho dele quis fazer a mesma coisa. O que o vizinho fez? Pô, vou contratar a mesma equipe. Né? Ele contratou a mesma equipe, só que a reforma dele o método. não usava. Aí que entra o ambiente. Não era o mesmo ambiente. Ele achou que a equipe ia resolver tudo. Resumindo, né? O dele demorou, acho que o dobro ou o triplo do tempo, ele gastou o dobro ou o triplo do dinheiro que ele tinha de orçamento. Então, o ambiente, ele influencia muito. Né? Então quer dizer que eu posso ter os melhores da posição e não performar bem? Sim. Perfeito. E eu posso ter uma equipe mediana e performar super bem? Sim. E a gente tem exemplos muito disso no esporte. O próprio Leicester, alguns anos atrás, ele fez história. Entendeu? No campeonato inglês, que querendo ou não, o time não tinha as estrelas que as outras equipes tinham e ele foi campeão. Sim, mas com entrosamento, Porque o ambiente ele fez a diferença. Perfeito. Né? Aqui no Brasil a gente pode ter alguns exemplos também no esporte, às vezes individualmente também acontece, porque o ambiente que você coloca aquele colaborador, então trazendo para a empresa, né? O ambiente que você coloca o seu colaborador, se ele não for propício para ele, o cara não vai performar bem. E assim, ó, tem também a questão que a gente vai falar bastante, pelo que eu quero trazer esse ponto, que é a da mentalidade, né? Muitas vezes o empresário, ele tem aquela cabeça que é assim, mas essa função é óbvio. O cara tem que saber o que ele tem que fazer. Mas a pessoa está aqui há 10 anos fazendo a mesma coisa, é óbvio que ele tem que saber fazer a atividade dele. E, cara, não é óbvio. E muitas vezes eu falo assim, cara, se ele soubesse tudo, ele seria seu concorrente. Ele abriria o dele. Ele abriria o dele. Então, assim, e as pessoas precisam de uma validação, de um acompanhamento, de um direcionamento. Qualquer pessoa que você pegar aí, ele sempre vai... às vezes ele pode ser muito autogerenciável, o cara, tipo, ele tem ali, mas um mínimo ele vai precisar de alguém, uma liderança, falando, tá beleza. Essa orientação ela é necessária. Tem empresário que, tipo, o cara entra na sala dele e dane-se a operação. Ele não olha a operação, não olha o administrativo, não olha o comercial, e ele quer que todo mundo entregue high performance. Tipo, a minha empresa tem que ser a melhor porque eu pago o salário dos caras. Não, cara. Se você não organizar e entender ali como melhorar esse ambiente, a cultura, a comunicação, não funciona.